Quero agora tratar com vocês sobre riscos associados ao gerenciamento de custo em projetos. Esse assunto é um ponto muito sensível na gestão de riscos nos projetos, pois falar de dinheiro dentro das empresas sempre é algo delicado e cercado de uma exigência de controle por parte dos stakeholders. Antes de começar a falar sobre riscos de custos, quero alinhar o nosso entendimento sobre o que é risco e o que é fato. Risco é uma situação futura que identificamos no projeto que pode ou não acontecer e necessita de uma ação definida por parte dos gestores do projeto, de como agir, quais são os gatilhos para acionar as ações necessárias e o responsável por elas. Já o fato é algo que aconteceu e não temos ação alguma possível para evitar, somente uma reação sobre o efeito que ocorreu. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais nessas definições e os desdobramentos que elas geram para o controle de riscos de custos em projetos. Sobre os riscos, as formas de agir com eles devem estar definidas no plano de ação para os riscos de custos. Essas ações podem estar no plano de gerenciamento de riscos ou como parte do plano de gerenciamento de custos ou plano geral do projeto. O documento que vai tratar desse assunto é uma definição que os gestores do projeto devem definir. O mais importante é ter isso claro e alinhado com todos os envolvidos. Na forma de agir, as literaturas sobre o assunto e minha experiência com projetos indicam mitigar o risco para diminuir o seu efeito sobre o projeto, eliminar o risco para que ele não aconteça, aceitar o risco, pois o seu efeito é aceitável pelo retorno que irá proporcionar. Transferir, contratando um seguro, por exemplo, para que caso ele ocorra, o prejuízo proporcionado possa ser recuperado e seu efeito minimizado. Ou potencializar, no caso de ser um risco positivo ao projeto. Lembrem que riscos não são situações somente negativas. Podem ser oportunidades que surgem durante os trabalhos e podem gerar melhoria no resultado esperado para o projeto. Sobre a definição de gatilhos para as ações, gatilhos, como expliquei na apostila, são situações que disparam as ações definidas. Mas, para que os gatilhos funcionem da melhor forma possível, o trabalho de monitoramento e controle dos riscos deve ter os gatilhos bem claros no seu radar de informações a identificar. Agora, nada adianta as etapas anteriores se não ficou claro quem são os responsáveis pelas ações sobre os riscos. Lembre que essas pessoas devem estar preparadas para as ações necessárias com o empowerment ou empoderamento, traduzido para o português esse termo. Aqui vale bem o ditado que cachorro que tem dois donos ou fica gordo ou morre de fome. E em projetos, o mais comum é morrer de fome. Agora, quero colocar um olhar mais analítico sobre os riscos quando se tornam fatos. Em projetos, o problema com os riscos que se tornam fatos é quando se tornou fato por um mapeamento falho dos riscos, ou que foi mapeado, mas não tem ação definida. Ou ainda, foi mapeado e a ação foi definida, mas não foi determinado um responsável pela ação. Esse tipo de situação pode ocorrer com maior frequência que o desejado pelas empresas em projetos. Eu posso afirmar que irão acontecer com quase certeza absoluta. Mas o que irá fazer a diferença é como o gerente de projetos se preparou para essas situações, como ele se organizou para o mapeamento, monitoramento e controle dos riscos durante a execução e gatilhos para acionar as ações necessárias. Na apostila, eu me aprofundei mais nessas questões de mapeamentos, monitoramento e controle dos riscos. Peço que leiam novamente o material e sempre tenham em mente essa diferença entre fatos e riscos, pois é muito comum observar em reuniões de acompanhamento de projetos ou outros momentos de prestação de contas confusão sobre esse assunto por parte dos stakeholders. O gerente de projeto deve estar preparado para corrigir essa visão distorcida. Agora, focando em riscos, segundo Briggan e colaboradores no livro Administração Financeira, Teoria e Prática, lançado em 2001, os riscos de custos em projetos podem ser divididos em 3 grandes grupos específicos: riscos da empresa, riscos de mercado, riscos isolados. Agora, vamos falar de cada um de forma mais detalhada. Riscos da empresa. Riscos da empresa são os riscos que a empresa tem em relação ao projeto que está sendo analisado. Essa análise deixará claro se os projetos não estão ultrapassando os limites de exposição a riscos,
que a política estratégica da empresa determina como aceitável. Cada empresa tem a sua tolerância a riscos, algumas de forma mais clara e institucionalizada e outras sendo avaliadas caso a caso pela diretoria, conselho administrativo ou outra pessoa ou grupo determinado para ter essa visão crítica. Lembre-se que a exposição a riscos de custo está ligada ao estilo de gestão que a empresa adota. Se ela for mais conservadora, sua tolerância será menor, evitando situações que possam comprometer seu fluxo de caixa ou o retorno aos sócios. Se ela tem o estilo mais agressivo, com o objetivo de aumentar seus lucros ou participação no mercado, provavelmente irá se arriscar mais. Aqui quero entrar nas questões culturais da empresa ou instituição. A cultura organizacional é uma expressão muito comum no contexto empresarial, que significa o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotados por uma determinada organização. Ele representa um ponto muito importante na comunicação organizacional. Todas as organizações têm suas hierarquias e cadeias de comando definidas, mas existem forças e lideranças que não estão registradas na hierarquia formal, mas que têm grande influência nas decisões e projetos que são afetados por sua situação cultural. Lembre-se da importância desse fator no gerenciamento de seus projetos e aconselhe a lerem novamente a apostila, a parte que trata desse assunto mais a fundo, e as leituras e vídeos que indicam sobre o assunto. Agora, feita essa observação, voltemos aos nossos riscos e ao comportamento das empresas. Associada a essa política de grau de exposição a risco que a empresa possui, as reservas de contingência e gerenciais do projeto são ferramentas importantes para equilibrar essa situação. É muito importante esse mapeamento pelo gerente de projetos para a tomada de decisões sobre quanto as reservas devem ter de valores associados aos seus fundos e grau de liberdade do gerente de projeto na sua gestão. Riscos de mercado. Riscos de mercado são os riscos que os proprietários ou acionistas de uma empresa estão expostos com o projeto. Esse tipo de análise para os riscos leva em consideração quanto o proprietário ou investidores da empresa têm de tolerância a estar expostos a possíveis riscos. Mas ele não é igual ao risco da empresa, professor? Basicamente, eles são bem parecidos. Dependendo do tamanho da empresa, são análises que impactam o mesmo grupo decisório. Vamos mostrar isso através de um exemplo. Uma metalúrgica de 300 funcionários tem um projeto de criar uma nova linha de produção. Com isso, necessita construir um novo galpão, adquirir maquinário e contratar novos funcionários. Se for uma empresa com um ou um grupo de sócios mais restrito, a tolerância à exposição a riscos da empresa coincide com a tolerância dos proprietários. A figura do proprietário e da pessoa jurídica estão muito associadas. Mas, em outro cenário, a empresa tem 5.000 funcionários e é uma SA com ações na bolsa e um número grande de investidores e pretende criar uma nova linha de produção. Ela tem definido em seu planejamento estratégico uma política mais agressiva de conquista de mercado. Ela irá aceitar na avaliação de riscos da empresa de fazer a nova linha de produção, mas alguns dos seus acionistas, ao observar esse projeto, acham que ele é muito arriscado para o seu grau de tolerância a riscos. Nesse momento, as situações políticas da empresa e a sua cultura entram em cena. Nesse contexto, eles podem tomar algumas decisões para equalizar essa situação. Vou apresentar algumas ações possíveis e que já presenciei em algumas organizações e que já observei nessa situação. Podem solicitar que a empresa reavalie essa exposição a riscos, apresentando argumentos para defender sua posição. Podem vender suas ações e sair da sociedade, por considerar esse risco excessivos para seus retornos que pretendem ter do capital investido. Como também podem criar outros planos de mitigação adequados para se preservar caso os riscos se materializem em fatos. Por exemplo, ter uma reserva que lhe proteja caso o risco identificado se torne um fato. O importante nesse tipo de situação é tentar ter o mais equalizado possível o grau de tolerância a riscos dos sócios e da empresa, quanto pessoa jurídica. Disparidade entre eles geralmente complica as avaliações dos projetos quanto a riscos de custo. Essa questão de governança corporativa sempre precisa estar bem clara e definida na política financeira aprovada.
Por último, vamos entender os riscos isolados. Riscos isolados são a avaliação deles, observando seus efeitos somente sobre os projetos, avaliando a exposição que o risco identificado tem sobre o fluxo de caixa do projeto, seu retorno estimado e outras variáveis que a empresa considera em sua avaliação do projeto. Essa situação está registrada e acordada no Plano de Gerenciamento de Custos, ou Plano de Gerenciamento de Riscos, ou Plano do Projeto. Como disse anteriormente, isso depende de como está definida a gestão do projeto na empresa. Esses três tipos de riscos são altamente correlacionados. É mais simples identificar os riscos isolados que os riscos de mercado e de empresa. Não devemos cair na tentação de tomar uma decisão observando somente um do tipo desses riscos. O equilíbrio nessa avaliação ajudará as pessoas que devem tomar essa decisão a ter um maior grau de certeza e confiabilidade. Mas como nos comportamos na avaliação de riscos em ambientes altamente complexos, como são os contextos que as empresas estão inseridas hoje em dia com constantes mudanças? Uma teoria que vem ganhando corpo nos últimos anos em avaliação de ambientes e seu grau de exposição a riscos é do escritor Nassim Nicolás Taleb, com seus livros A Lógica do Cisne Negro e O Antifrágil. Esses livros trazem teorias que se completam. O primeiro livro, A Lógica do Cisne Negro, apesar de seu título estranho, se apoia em um pensamento interessante. Antes da descoberta da Austrália, as pessoas do Velho Mundo estavam convencidas de que todos os cisnes eram brancos, pois até aquele momento nunca haviam visto um cisne de outra cor. No entanto, bastou verificar a existência de um cisne negro para derrubar essa crença. Esse exemplo e tantos outros apresentados pelo autor no livro mostram como é limitado o nosso aprendizado por observação. Esse aprendizado tem problemas, pois ele é falho por considerar que se nunca ocorreu algo analisando o seu histórico, ele não ocorrerá. Mas quando ele ocorre, por exemplo, o sucesso da Netflix, o surgimento do Facebook, a queda da Bolsa de 1929 ou os ataques de 11 de setembro, entre outros, eles mudam o rumo da sociedade. É um livro sobre a incerteza, sobre os eventos raros que mudam o rumo das coisas sem aviso prévio e sem que os modelos estatísticos possam antecipá-los. A lógica do cisne negro torna aquilo que não sabemos algo muito mais relevante do que aquilo que sabemos. O autor define o evento que ele chama de cisne negro a partir de três características: imprevisível, impactante e passível de explicações apenas após acontecer. Os pontos fora da curva acontecem com muito mais frequência que imaginamos e mudam todos os planos traçados até o momento. O autor faz duras críticas aos modelos matemáticos e estatísticos de previsão de eventos, pois eles não consideram essas situações. Então, quando os cisnes negros surgem, criam o caos e a perplexidade de todos, mudando o rumo dos planejamentos determinados. O autor explica por que por tanto tempo os cisnes negros ficaram fora do radar. A sociedade prefere o conhecido ao desconhecido, prefere o conhecimento especializado à sabedoria e tendemos a categorizar, rotular, simplificar a tudo que nos cerca. O segundo livro que completa essa teoria, O Antifrágil, eu tomo a liberdade de utilizar as palavras da orelha do livro para compartilhar uma boa definição inicial para o problema que o autor aborda. Apesar de percebermos apenas instintivamente, muitas coisas na vida se beneficiam do nervosismo, da desordem, da volatilidade e da agitação. O que Taleb identificou como antifrágil é a categoria de coisas que não apenas se beneficiam do caos, mas que precisam dele para sobreviver e crescer. Parece estranha e até inviável essa teoria, mas se você ler o Cisne Negro e depois o Antifrágil e refletir sobre as reflexões e situações apresentadas nos livros, provavelmente vai concordar com o autor e começar a encarar problemas de uma forma diferente e a chamá-los de oportunidades. O livro afirma que existem coisas e situações que se beneficiam do caos. Mas, professor, isso é muito estranho. Será? Veja que vivemos em um mundo cada dia mais complexo, onde a linearidade da comunicação,
relacionamentos e desdobramentos dos fatos cada vez ficam mais difíceis. E isso não está sendo tão prejudicial como podemos pensar, pois cada dia crescem mais essas situações no mundo em que vivemos, que estão se adaptando cada vez mais a isso. O que era exceção, agora passa a ser regra. Quando pensamos no contrário de frágil, logo nos lembramos de robusto, resistente e, com mais recente modismo, de resiliência. Mas, se considerarmos que o frágil é aquilo que piora quando submetido à pressão de algum agente externo, então seu oposto deveria ser algo que melhorasse quando entrasse em situação semelhante. Então, não devemos achar que o termo antifrágil esteja falando de resiliência, ou robustez, ou até solidez, mas sim de uma nova maneira de observar como agir nessa nova sociedade em que vivemos e sua complexa rede de interações. O livro se desenvolve cercado de exemplos e pensamentos da antiguidade e contemporâneos, que comprovam reflexões importantes sobre o mundo complexo e volátil em que vivemos. Lendo o livro, observei um ponto muito interessante que as teorias do autor levam a refletir. Necessitamos de mais pessoas que assumam riscos e que estejam preparados para essas situações. Deixo essa reflexão para que vocês pensem com mais calma e tirem suas conclusões. Ao ler o livro, parece ser mais seguro e vantajoso ser antifrágil do que ser robusto, mas algumas empresas insistem em fazer o caminho inverso, achando que removendo a aleatoriedade do seu ambiente estarão mais seguras. Isso é uma ilusão que muitas empresas com gestão tradicional possuem, por não entenderem o contexto que estão inseridas. Pois, se são as agressões externas que dão mais consistência ao antifrágil, o pior que pode fazer é ignorar ou não dedicar a atenção necessária para tais ataques. É por isso também que as empresas se enfraquecem durante longos períodos de estabilidade, pois as pequenas vulnerabilidades se acumulam sob a superfície e acabam por destruir sua estrutura. Vejo que não são só situações de crise que prejudicam as empresas. A confiança excessiva dos períodos de calmaria é bem nociva também. Então, adiar uma crise não é uma boa ideia. Como percebemos, não é possível alcançar a robustez perfeita, então precisamos construir sistemas que se regenerem através da ação de eventos aleatórios, choques imprevisíveis, estressores e volatilidade. Porém, não devemos proteger a empresa dos ataques previsíveis, ou ela não conseguirá se reforçar para defender-se dos imprevisíveis. Evitar os pequenos erros torna as grandes ainda mais perigosos. Muitas vezes acabamos fazendo as perguntas erradas e, consequentemente, chegamos a conclusões equivocadas, não com relação à resposta para a pergunta, mas sim quanto à resolução do verdadeiro problema. Voltando a nosso gerenciamento de riscos relacionados a custos nos projetos, embasado nas teorias do Taleb, percebemos que as empresas estão usando modelos que não consideram essas situações extremas, fora da curva. E quando eles acontecem, levam projetos importantes que tinham uma grande chance de ser um sucesso fabuloso ao fracasso total. Mas como podemos utilizar as teorias do cisne negro e da antifragilidade para fazer gestão de risco em projetos? Lembrem que das 100 maiores empresas atuais, poucas estarão na lista em 50 anos. E das que estão no topo da lista são empresas que já adotaram a antifragilidade na sua gestão organizacional. Hoje, devemos estar preparados para melhor gerenciar o desconhecido. Esse será o diferencial para os gestores de projetos. Um gerente de projeto hoje deve estar preparado para gerenciar com velocidade as mudanças que surgem decorrentes de riscos que ele identificar durante os ciclos de vida do projeto. Pois as atividades rotineiras no futuro próximo serão feitas por computadores, algoritmos e outras formas artificiais para os trabalhos que consideramos repetitivos. Quando falei anteriormente em Design Thinking e nas investigações sobre o verdadeiro problema que queremos resolver com o projeto e o objetivo que vamos subir para ele, já temos que ter esse pensamento claro. Quais são os cisnes negros que podem acontecer? E se eles acontecerem, como devo agir? Como se preparar para ser antifrágil a essas situações e tornar problemas em oportunidades?
Na minha opinião, que expresso em mais detalhes na apostila, acho que os modelos de gestão de projetos que definem como modelos tradicionais de planejamento e que no mercado são chamados de waterfall ou cascata, pois eles partem do princípio de ter fases prontas para avançar para a seguinte, estão muito falhos. Digo falhos, pois se provaram ineficientes em detectar problemas e agir de forma eficaz na sua resolução. Eles pregam nos seus modelos que devemos evitar que eles aconteçam e, caso surjam, devem ser eliminados. A experiência tem mostrado que esse procedimento não tem o resultado esperado, mas o contrário, criando mais situações de riscos e fragilizando todo o projeto. E quando os detectam, tendem a tratar como algo que deve ser eliminado, indo contra os princípios da antifragilidade, de crescer como problema. Um modelo de gestão empresarial e de projetos que está apresentando respostas muito boas aos riscos e cisnes negros e transformando problemas em oportunidades são os modelos ágeis. Na apostila, trabalho com as boas práticas do PMBOK, que na minha opinião continua sendo uma fonte teórica muito boa. Mas na parte prática da aplicação aos projetos, prefiro a abordagem do ágil. Mas podem surgir as seguintes observações ou afirmações. Ágil é para projetos de TI somente. Isso é coisa de startup. Não vejo como isso pode ser aplicado à nossa empresa ou instituição. Isso é uma visão que eu também compartilhava no início com o meu envolvimento com as ideias ágeis e sua aplicação. Mas com o tempo, comecei a perceber que poderia sim ser aplicada a qualquer ambiente. Essa visão distorcida ocorre pois muitas pessoas associam as ideias ágeis aos seus frameworks ou metodologias, como o Scrum e o Kanban. Não devemos nos limitar a tal visão para podermos usufruir ao máximo de suas vantagens. Os dois exemplos que falei anteriormente são ideias mais populares no mundo ágil, mas esse mundo é muito mais amplo do que podemos imaginar. Os métodos ágeis buscam promover um processo de gerenciamento de projetos que incentiva a inspeção e adaptação frequente. É uma filosofia que acaba por incentivar a maior trabalho em equipe, a auto-organização, a comunicação frequente, o foco no cliente e a entrega de valor. Basicamente, os métodos ágeis são um conjunto de práticas eficazes que se destinam a permitir a entrega rápida e de alta qualidade do produto, tendo uma abordagem de negócio que alinha o desenvolvimento do projeto com as necessidades do cliente e os objetivos da empresa. Em 2001, um grupo de 17 pessoas que estavam trabalhando com novas maneiras de desenvolver softwares se reuniram e lançaram um manifesto com os 4 valores principais e 12 princípios. Começava aí o movimento ágil, que inicialmente estava restrito a empresas de software, e que a cada dia tem se expandido para novos segmentos de mercado e atingido resultados muito significativos. Na apostila, eu explico com mais detalhes sobre essa história e seus desdobramentos atuais. Os 4 princípios que estão expressos no Manifesto Ágil são indivíduos e interação entre eles mais que processo e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente. Nesse item, hoje podemos mudar de software para produto para generalizar essa abrangência. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Responder às mudanças mais que seguir um plano. Os 12 princípios eu indiquei na apostila, mas aqui deixo para vocês o link para a versão em português. Métodos são como ferramentas. Você deve usar a que melhor se encaixar no contexto de sua organização. Imagine uma luva de boxe para pilotar uma moto. Nem preciso falar que o resultado seria desastroso. Estude e descubra mais sobre métodos ágeis. Não fique apenas no mundo do Scrum ou do Kanban. Em algumas situações, você precisará entender o que melhor se aplica ao seu contexto. Depois de nossa contextualização sobre alguns pontos, vamos voltar ao gerenciamento de riscos relacionado a custos. No PMBOK, ele apresenta a seguinte observação sobre os assuntos relacionados a custos. O registro dos riscos deve ser revisto para considerar os custos de resposta aos riscos. Riscos, que podem ser ameaças ou oportunidades, tipicamente têm um impacto tanto na atividade como nos custos do projeto, como um todo. Como regra geral, quando um projeto experimenta um evento de risco negativo, o custo de curto prazo do projeto normalmente aumentará,
e às vezes haverá um atraso no cronograma do projeto. De forma similar, a equipe do projeto deve ser sensível às oportunidades em potencial que podem beneficiar o negócio através da redução de custos das atividades ou do aceleramento do cronograma. Veja que o PMBOK simplesmente fala que devemos fazer essa gestão. Mas como vamos aplicar na prática? Aqui quero propor algumas ideias baseadas nos conceitos que apresentei anteriormente. Pense que o projeto é algo com início e fim determinado para atingir um objetivo específico. Se você fez um bom trabalho de design thinking, identificou bem o problema e o objetivo a atingir, quando você identifica um risco, pode seguir algumas perguntas básicas para lhe orientar na melhor decisão no momento. Esse risco pode ser algo positivo ao projeto? Para atingir o meu objetivo, eu posso mudar algo no escopo, prazo ou qualidade para que o meu impacto no custo seja menor possível e não afete o resultado final que pretendemos entregar ao cliente? Será que esse tipo de risco não cria uma situação onde o meu projeto fica comprometido em sua viabilidade financeira? Será que necessitamos rever o objetivo do projeto para mantê-lo dentro do custo previsto? Ou mudar a linha de base de custo e entregar o projeto, pois seu benefício ainda é maior que o prejuízo? Veja que fiquei sempre centrado em respeitar o objetivo do projeto, para as análises e até questiono se o objetivo não mudou. Isso é uma possibilidade que pode acontecer e que não deve ser descartada. Como disse anteriormente, as empresas estão em contextos complexos, que mudam constantemente. Então devemos estar atentos a essas possíveis mudanças de rumo e nos adaptar rapidamente. Assim, um risco pode ser não um problema ou oportunidade, e sim um indicador de uma necessidade de mudança para o projeto. Podemos e devemos usar modelos de simulação que são muito comuns no mercado, como abordagem subjetiva, equivalência à certeza, análise de sensibilidade, análise de cenários, árvore de decisão, entre outros. O que não devemos é perder o foco no objetivo do projeto, nos cisnes negros que se escondem no projeto e que os modelos não identificam ou ignoram. E o mais importante, não tente evitar os problemas no projeto, mas esteja preparado para trabalhar com eles de forma prática e ágil. Ou seja, foco em atingir o resultado com o melhor retorno ao seu cliente. Seja antifrágil. Vamos revisar o que foi apresentado nesse trecho da nossa videoaula. Nessa parte da videoaula você viu diferença entre risco e fato. Riscos necessitam ter bem claro como agir com eles, gatilhos para disparar as ações definidas e os responsáveis. As ações que podem tomar com os riscos são mitigar, eliminar, aceitar, transferir e potencializar. Gatilhos são situações que disparam as ações definidas. Monitoramento e controle dos riscos deve ter os gatilhos bem claros no seu radar de informações a identificar. Não adianta nada as etapas anteriores se não ficou claro quem são os responsáveis pelas ações sobre os riscos. Lembrem que essas pessoas devem estar preparadas para as ações necessárias com o empowerment necessário. Em projetos, o problema com os riscos que se tornam fatos é quando se tornam fatos por um mapeamento falho dos riscos, ou que foi mapeado, mas não tem ação definida. Ou ainda, foi mapeado e definida a ação, mas não foi determinado um responsável pela ação. Os riscos e custos em projetos podem ser definidos em 3 grupos específicos: riscos da empresa, riscos de mercado, riscos isolados. Esses 3 tipos de riscos são altamente correlacionados. A cultura organizacional é uma expressão muito importante no contexto empresarial que significa o conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotados por uma determinada organização. A lógica do cisne negro e o antifrágil e seus desdobramentos. Modelos de gestão tradicional são muito falhos e não estão adaptados a um contexto de antifragilidade. Modelos ágeis, sua história e aplicabilidade em qualquer tipo de empresa. Manifesto Ágil, seus 4 valores e 12 princípios.
Como agir com os riscos tendo como base os princípios ágeis e sua filosofia de trabalho? Não tente evitar os problemas no projeto, mas esteja preparado para trabalhar com eles de forma prática e ágil. Foco em atingir o resultado com o melhor retorno ao seu cliente. Seja antifrágil.